Olá, seja bem-vindo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o psicólogo Daniel Sá e você está no Receitas Psi. Já ouviu falar do transtorno de personalidade narcisista? Talvez você já deve ter ouvido falar, você é narcisista. Mas o que é isso? De onde tiraram toda essa ideia? Fica comigo que eu vou contar uma história para você. O transtorno de personalidade narcisista tem origem numa história grega e que conta a história de um jovem chamado Narciso. Vamos ouvir essa história. Na mitologia grega, Narciso era um jovem caçador de boa aparência. Um dia, ao se debruçar sobre um lago e ver sua aparência pela primeira vez, ele ficou apaixonado pela própria imagem. Ele observou o seu reflexo por muito tempo, admirando a sua beleza, sem saber que se tratava dele mesmo, até que tentou tocar na imagem, mas morreu afogado. O mito de Narciso ficou tão famoso que inspirou até o nome de um transtorno. E o que seria esse transtorno? Esse transtorno seria uma desordem de personalidade. Sim, a preocupação em ser grandioso, o exibicionismo, sentimento de indiferença em relação ao outro, a ausência de empatia e a incapacidade de se relacionar são aspectos que definem o narcisismo. Para alguns especialistas, é um transtorno que está no nível de desorganização da personalidade, que significa dizer que as funções do próprio eu estão comprometidas, ou seja, as funções de autoobservação. Já deu para sentir um pouquinho o que é o transtorno de personalidade narcisista. Então, uma pessoa que não se preocupa muito com os outros, uma pessoa que não demonstra empatia, uma pessoa que somente enxerga o seu próprio eu, possivelmente ela esteja sofrendo desse transtorno. O grande problema é que uma pessoa que sofre do transtorno narcisista, ela jamais vai conseguir enxergar isso. Talvez você, vendo o meu vídeo, você que é narcisista vai dizer: e o meu vizinho tem isso, o meu tio teve isso, e nunca vai conseguir enxergar isso em você mesmo. Então, um grande desafio para você descobrir se você tem ou não esse transtorno é poder reconhecer esses sintomas em você. O narcisista, ele não é capaz de se autocriticar. Ele sempre tem uma crítica para o outro. Ele sempre consegue ver algo errado no outro. Na verdade, ele pouco se importa com o outro. Ele se importa mais com ele mesmo. Imagina só. O narcisista, quando você chega para contar uma situação que te aconteceu, ele logo te interrompe e diz: mas comigo aconteceu isso também. Ele corta você na hora e começa ali a contar um fato da vida dele como se aquilo fosse muito mais importante do que o que você trouxe para ele. Eu queria ver com você agora algumas características deste transtorno de personalidade. Vamos lá? Existe uma intensa autoconcentração em si mesmo. Uma outra característica é a busca incansável pelas próprias necessidades sem se preocupar com o próximo. Próxima característica seria dependência de afeto e amor do outro para manter o sentido de si mesmo e, ao mesmo tempo, não se preocupa com a necessidade do outro. Ele tem uma sensação de direito e exigência de admiração constante e excessiva. E, por fim, a gente vê um exagero em conquistas e talentos. Essa primeira característica chama muita atenção, essa autoconcentração em si mesmo. É como se não existisse mais ninguém além do próprio narcisista. Então veja, é uma preocupação, principalmente se essa pessoa ela vive em uma comunidade, um grupo. Então imagina essa pessoa que ela não se preocupa com aquele que vive com ela. A imagem do outro não é tão importante para o narcisista quanto a dele mesmo. E aí que entra a busca, incessante pelos próprios desejos, pelas próprias necessidades, sem se importar com o outro. Ao mesmo tempo que vemos a pessoa buscando algo para si mesma, sem se preocupar com o outro, temos uma outra esfera interessante, que é a necessidade do afeto. Ela tem uma carência muito grande. Ela precisa que, de alguma maneira, as pessoas a notem. Mas esse notar do outro para o narcisista é justamente manter nele esse foco, como se ele realmente fosse o protagonista de toda daquela história, o protagonista daquela vida familiar, o protagonista
daquele grupo do trabalho, né, da escola ou da faculdade. E aí é que entra aquela sensação de direito. Ele tem o direito, né, a tudo isso que ele pensa sobre ele mesmo. E também aquela exigência de admiração constante, que é o que eu acabei de dizer. O narcisista, ele tem, por fim, uma característica bem exagerada de alcançar conquistas e talentos a todo custo. Ele precisa estar em evidência. Se você percebe essas características em alguém, seja na sua família, seja no seu trabalho, na sua escola ou até mesmo na sua faculdade, possivelmente você está diante de um narcisista. E talvez essa pessoa não faça isso por maldade, faça isso devido ao transtorno que ela vive. Uma coisa muito importante é diferenciarmos um narcisista de traços narcisistas. Veja só, quando uma pessoa apresenta traços narcisistas, não significa que ela tenha o transtorno. Algumas das características do narcisismo estão presentes em todos nós, o que significa que num momento ou outro somos egoístas, buscamos as nossas necessidades e não conseguimos ficar atentos às necessidades do outro. O transtorno é um conjunto, aí vem a diferença de características e funcionamento que não depende de um contexto específico, mas é um modo de funcionamento que o sujeito não consegue deixar de ser. Então é preciso entender que em algum momento da nossa vida teremos traços narcisistas. Seremos egoístas, às vezes pensaremos um pouco mais em nós, né? Às vezes não nos importaremos tanto quanto nos importamos alguma vez, mas isso não significa que você tenha o transtorno. Agora, o fato é que quem possui o transtorno, o mesmo leva eles a situações que, como disse, né, a pessoa não consegue deixar de ser. Então existe uma grande diferença. Quanto eu tenho traços e eu consigo equilibrar isso na minha vida, eu consigo perceber, o narcisista não se percebe. Ele acha que tudo aquilo que ele faz é extremamente normal, até porque ele tem a sensação de direito. A relação com uma pessoa narcisista não é fácil. É muito difícil quem convive com um narcisista. Eles não são pessoas empáticas. Eles não são pessoas que pensam no outro. Então a relação se torna mais difícil quando se fala em conviver. O narcisista, ele está sempre preocupado em si mesmo e com aquilo que é importante para ele. Assim, eu vou deixar uma dica muito valiosa para você que convive com um narcisista. Olha só que legal. Para lidar com um narcisista, é preciso ser empático, sim, e deixar claro a individualidade de cada um. E que cada um tem que ter necessidades individuais e separadas. Então, olha que dica legal. Isso faz com que o narcisista comece a perceber que você também existe e que você também é importante, que você pode ser o protagonista dessa história, dessa mesma relação que vocês convivem. Se você está gostando do nosso tema de hoje, não esqueça de dar aquele like pra gente e, ao final do vídeo, compartilhe ele com alguém que precise ouvir. E, além disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não acabei o vídeo ainda. É só uma dica. E quero deixar, por falar em dica, um filme ou 2 filmes muito interessantes que você pode encontrar alguns traços narcisistas. Por exemplo, Grandes Olhos e o filme Garota Exemplar. Esses filmes retratam ali com clareza o transtorno de personalidade narcisista. E é claro, né? Eu não esqueci de você. Se você convive com um narcisista, nosso próximo vídeo da série será eu mostrando um pouco sobre as características de um filho onde o pai ou a mãe é narcisista. Você não pode perder o nosso próximo vídeo da série Transtornos de Personalidade Narcisista. Até o próximo Momento Psi. Eu te espero, hein? Até lá. Tchau, tchau.